Nós vamos mostrar aqui o conceito de diferença de nível. É a distância vertical que separa os pontos topográficos considerados. Lembrando que a diferença de nível ou desnível é a mesma coisa e ela pode ser positiva ou negativa. Não se esqueçam disso. Conforme os pontos estudados estejam acima ou abaixo da superfície adotada como referência de nível, que nós já vimos na videoaula anterior, que pode ser o nível médio dos mares, quando ela é verdadeira, ou um plano de referência qualquer. Então, a diferença de nível é essa diferença de altura, né, entre o ponto A e o ponto B. É uma distância vertical e pode ser positiva ou negativa. Nós temos aqui no Brasil as referências altimétricas. São pontos que estão, né, distribuídos pelo país e que dão origem ao levantamento altimétrico de uma superfície. São alturas referidas ou a uma superfície de nível arbitrária, que são as cotas, ou ao nível médio dos mares, que são as altitudes. No Brasil, o órgão responsável pela manutenção e estabelecimento da rede altimétrica é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A rede altimétrica é o conjunto de estações geodésicas denominadas referência de nível, que materializam a componente altimétrica do sistema geodésico brasileiro. Esses pontos, né, foram estabelecidos no país a partir de medições obtidas por nivelamento geométrico de precisão. Então, nós vamos ver aqui nesse mapinha, essas linhas vermelhas são as linhas, né, onde foram passados pelo nivelamento para estabelecer esses pontos, né, que são as nossas referências de nível, que compõem a rede altimétrica. Nós podemos ver, né, que aqui na região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, tem uma alta concentração de linhas, né? Ou seja, de pontos que conhecemos a altitude, enquanto a região norte é um pouco mais carente, devido à dificuldade de acesso para a execução do nivelamento geométrico, tá? Então, só que atualmente, né, com a chegada dos receptores GNSS, né, essa questão vai sendo resolvida porque nós podemos, vou voltar aqui a alguns slides, a partir do conhecimento da altitude geométrica, que é obtida pelo GPS, e do conhecimento da ondulação geoidal, podemos determinar a altitude ortométrica. O que é o nivelamento? O nivelamento é o ato de realizar medições sobre um terreno a fim de se determinar as cotas ou altitudes. Devido à natureza e ao processo de medidas, eles são classificados em geométrico, trigonométrico, barométrico e, atualmente, também temos o nivelamento utilizando receptores GNSS. Então, nós temos aqui os instrumentos, né? Vou apresentar para vocês os instrumentos utilizados para a realização do nivelamento. Então, nós temos o nível, que é esse equipamento aqui da imagem. Ele apresenta uma precisão alta para a realização do nivelamento. O nível, ele é utilizado para a execução do nivelamento geométrico. Aqui nós temos o teodolito, né, esse amarelinho, que apresenta uma precisão média, e a estação total, que vai apresentar precisão de média a alta, dependendo do método utilizado. Tanto o teodolito quanto a estação vão ser utilizados para a realização do nivelamento trigonométrico. E aqui nós temos, né, a imagem do receptor GNSS. A sua precisão também vai variar de média a alta, dependendo do método a ser utilizado.